Fala pessoal, tudo bom? Gostaria de deixar aqui uma sugestão de leitura que eu encerrei hoje e gostaria também de compartilhar um pouco as minhas impressões com vocês. Indo direto ao ponto, acabei de encerrar a leitura do novo livro da Aline Bay, Uma Delicada Coleção de Ausências, que, segundo a autora, acabou involuntariamente se tornando uma trilogia, somando-se, portanto, com os dois livros anteriores dela, o primeiro, O Peso do Pássaro Morto, e segundo, Pequena Coreografia do Adeus. Sendo muito sucinto e indo direto ao ponto, essa obra, em comparação com as anteriores, demonstra uma maturidade muito maior da autora no sentido de aprofundamento das técnicas narrativas com uma investigação psicológica das personagens, com uma prosa que preenche muito mais as páginas. Quem já leu os livros anteriores dela sabem do que eu estou falando, né? Ela tem um estilo muito belo, de algo próximo a uma prosa poética, de colocar como se fosse escrevendo em cascata, com muitas palavras e frases soltas em lacunas e que vão formando a teia da narrativa. Então essas são as qualidades dessa obra, que narra basicamente uma história de três pessoas, um núcleo familiar atípico formado inicialmente por uma neta e uma avó. A mãe da criança a abandonou logo que ela nasceu, então a criança é cuidada pela avó. Laura é a criança, Margarida a avó, e a Margarida também foi abandonada pela mãe. E em algum momento a mãe, Filipa, ressurge na história, passam a conviver as três, e a história basicamente é um emaranhado de compartilhamento de angústias, de sofrimentos e solidões, traumas e alguns segredos tão inconfessos e, por que não, vertiginosos, para dizer o mínimo e para não correr o risco de dar spoilers aqui. Comparando com as obras anteriores, eu achei que essa obra, já trazendo alguns contrapontos às qualidades que eu falei, ela gasta muitas páginas falando de temas cotidianos, prosaicos, e a narrativa parece que não engata tão rapidamente. Ela tem os seus sobressaltos e, de todo modo, uma boa parte da narrativa é a descrição de cenas cotidianas, atípicas, claramente, por conta da conformação tão inusitada desse núcleo familiar, formado por neta, avó e bisavó, né? Existem alguns personagens que são secundários, que eles são paralelos à história e depois em algum momento acabam tendo até a sua importância. A história chega num clímax que permite problematizar uma questão muito importante, mas aí eu acho que o fim acaba sendo um pouco abrupto. Então acho que também algumas pontas ficaram soltas. Em comparação com os livros anteriores, esse eu gostei um pouco menos, mas ainda assim é uma obra que tem o seu valor e eu recomendo. Abraço!